Atos 16, 1 até o 10 aproximadamente. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé a cada dia, cresciam em número. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Muito bem, então agora vamos entender aqui. É a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. Essa daqui é a terceira, que vai ser a última dele, tá? E algumas coisas interessantes vão acontecer quando Paulo chega em Filipos. Então eu vou dar um fundo histórico para vocês hoje. Pode deixar aberto aí em Atos 16, que a gente pode voltar aí, tá, a qualquer momento. E aí nós vamos compreender como é que essa carta aos Filipenses foi escrita, qual é o propósito dela, porque ela é importante para nós, tá? Então tudo isso aí a gente vai pegar agora. Você viu que Paulo estava na sua terceira viagem, ele pegou Timóteo, disse que a mãe do Timóteo era judia, mas o pai dele era grego. E Paulo, irmãos, Paulo tinha um problema. Eu acho que é um dos maiores apóstolos, e por ele se destacar tanto, ele tinha um problema muito sério. Ele não podia, ele era pior do que o Neymar, que hoje é considerado um dos melhores jogadores do mundo, né? Ele não podia dar um passo para cá, que o pessoal estava marcando ele. Tudo que Paulo fazia, o pessoal criticava, principalmente os judeus, que ele tinha saído do judaísmo. Então os judeus ficavam sempre atentos, entravam no processo contra Paulo, oravam para prender Paulo. E Paulo, ele tinha sido chamado para ser apóstolo dos gentios, e Pedro, apóstolo da igreja judaica. Isso é muito importante que os irmãos entendam. A igreja, embora espiritual, fisicamente, de modo material, de modo visível, havia a igreja dos judeus, o qual Pedro foi chamado, Pedro e Tiago, e a igreja dos gentios. E Paulo foi chamado para pregar aos gentios. É por isso que ele, quando chama o Timóteo para andar com ele, ele circuncida o Timóteo. A circuncisão era um preceito judaico. Paulo não acreditava mais que a circuncisão era necessária, mas para evitar problema com os judeus, ele fala assim: não, vou circuncidar o Timóteo, que era novinho, e aí ele circuncida o Timóteo e vão andar. Tanto é que, se você lê em Gálatas, Tito, que era amigo dele também, companheiro dele, ele não circuncidou, porque já estava um ponto mais à frente. Mas Timóteo ele circuncidou para evitar problema com os judeus, porque a região onde ele estava ainda tinha muitos judeus. Aí à noite eles querem pregar,
eles querem pregar na Bitinha, eles querem pregar em outras regiões, mas ele diz que o Espírito Santo lhes impediu. É interessante, não é, irmãos? Às vezes, tem coisas que nós desejamos fazer e que parece até o bem para a igreja, mas depois você começa a ter um sentimento que isso aí não vai ser legal. Isso aí não vai ser bom não, sabe? E aí você fala, puxa vida, então deixa eu entender, é o Espírito Santo falando com você, né? Às vezes o Espírito Santo, ele fala também através dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos irmãos. Vejam que no versículo 9, ele diz assim: e nós concluímos que era um chamado de Deus para ir para a Macedônia. Ou seja, eles não tiveram nenhuma visão mirabolante naquele momento. Então Paulo chamou Lucas, que estava com ele, e falou assim, chamou Timóteo e falou assim: ó, gente, é o seguinte, eu tive um sonho essa noite, apareceu para mim um homem da Macedônia, e ele falou para mim assim: vem para a Macedônia nos ajudar. E aí eles falaram: ó, isso aí então pode ser um aviso de Deus para a gente, então nós vamos para lá. E de fato era. E deixa eu aproveitar e falar uma experiência real para vocês. Irmãos, Jesus, ele continua agindo assim até hoje. Até hoje Jesus age assim. Aqui no Brasil é meio difícil da gente acreditar, porque, irmãos, se você for analisar, olha, o Brasil, a única coisa ruim que tem no Brasil são os políticos, só. O resto é um país maravilhoso, é um país de fundação cristã, porque quando a Igreja Católica chegou aqui, ela fez a sua fundação, ela fez a fundação do cristianismo aqui, né? Primeira missa foi rezada aqui. Então nós temos uma fundação cristã. Então hoje, por exemplo, não tem necessidade de mandar, por exemplo, missionários aqui para o Brasil. O Brasil é um país cristão, e nós temos a internet, onde tem pregações como essa, onde as pessoas podem assistir. Mas tem locais que as pessoas não têm acesso à internet, e além de não ter acesso à internet, essas pessoas, elas vivem sob constante perseguição religiosa. Um desses locais, você pode pesquisar na internet, digite assim: janela 1040. O que é a janela 1040? É a longitude e latitude de uma região no planeta Terra que compreende alguns países, tá? A partir do leste europeu, indo em direção à Ásia e também em direção à Europa. É uma janela, né? Por isso se chama janela 1040, latitude e longitude. Irmãos, ali as pessoas não podem ler a Bíblia. É um país totalmente dominado pela segunda maior religião do mundo. As pessoas não podem ler a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, há pouquíssimo tempo atrás, esse pessoal dessa grande religião, talvez alguns de vocês viram isso na internet, eles conduziram alguns cristãos à beira-mar, fizeram com que todos eles ficassem de joelhos e cortaram a cabeça de todos eles. Essa é a pegada na janela 1040. Por que é interessante a gente entender isso? Como Jesus não está conseguindo colocar tantos missionários quanto ele gostaria lá, por conta da obstinação humana, Jesus está aparecendo a pessoas dessa maior religião do mundo e fazendo como ele fez com Paulo. Olha só que coisa maravilhosa que está acontecendo. E aí, normalmente ele aparece para pessoas proeminentes dessa religião. E essas pessoas começam então a testemunhar para os seus parentes, o que tem resultado em um grande testemunho do Evangelho. Isso é muito simples, irmãos. Muitas vezes nós não estamos acostumados a ouvir dizer que tem missionário aqui ou ali ou acolá. Mas esses missionários estão espalhados. Basta você entrar, né, para quem quer pesquisar e entender onde estão os nossos missionários, porque nós entendemos que a igreja de Jesus não tem placa, certo?
A igreja de Jesus não tem placa. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um irmão e enviar para lá, ele não é um missionário exclusivamente nosso. Nós vamos ajudar ele, mas ele não é nosso, ele é um missionário da igreja de Jesus. Placa para nós não existe. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Então esses missionários, eles são enviados, né, para tais lugares. Só que na janela 1040 tem muita dificuldade. Então o próprio Jesus está fazendo uma obra lá, irmãos. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo aqui. Então eles falaram assim: não, isso aqui é coisa de Deus. Então Paulo está com Silas, Paulo está com Lucas. Diz a Bíblia no período anterior que ele levou Timóteo, e provavelmente Timóteo vai ficar em uma das bases de Paulo. Então o que acontece? Quando Paulo sai para essa viagem missionária, ele vai para a cidade agora de Filipos. Essa cidade, ela tinha sido fundada aproximadamente no ano 350 aproximadamente antes de Cristo, no período helênico. O que era o período helênico? Era o período onde Alexandre o Grande dominava. Então nesse período, o pai de Alexandre, chamado Filipe, ele funda essa cidade. Então a cidade passa a se chamar Filipos, e ela vai se tornar uma cidade muito importante no Império Romano. E essa cidade, ela era rota de viajantes, de modo que naquele tempo isso era assim uma coisa muito interessante, porque as cidades à beira do mar, elas sempre tiveram prioridade nas conquistas. Por quê? Porque elas se tornavam rotas comerciais. E quando Filipe ele conquista Filipos, ele tem exatamente essa ideia, né, de que as pessoas que ali viviam seriam beneficiadas pelo comércio marítimo que chegaria naquela cidade. Você vai se lembrar agora, dependendo do ponto que você esteja, você vai se lembrar que, por exemplo, Paulo, se a gente continuar lendo em Atos 16 e indo um pouquinho mais para frente, você vai se lembrar que aconteceram algumas coisas interessantes. Por exemplo, quem é a primeira pessoa em Filipos a escutar a palavra de Deus? Se você continuar lendo no livro de Atos, é uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Paulo procura uma sinagoga ali em Filipos, mas não tem. Lembre-se, Paulo foi chamado para pregar para os gentios, e Pedro está do outro lado pregando para os judeus. Então Paulo procura uma sinagoga ali, porque era costume dos judeus. E Paulo, irmãos, ele tinha uma facilidade de adaptação muito grande. Embora ele soubesse que os judeus viviam pegando no pé dele, e ele não tinha sido chamado para os judeus, ele tinha muito amor aos judeus. Então ele queria pregar para os judeus também, né? Talvez é por isso que o Espírito Santo impediu ele de ir para aquelas regiões. O negócio dele era pregar para os gentios. Ele tinha um trabalho a ser feito. Não era para ele fazer o trabalho que ele queria. Ele tinha sido chamado. Mas ele chega lá em Filipos e ele espera até sábado. E ele procura a sinagoga, não acha, porque os judeus se reuniam no sábado. E se você ler o ministério do apóstolo Paulo, você vai perceber que Paulo, o negócio dele era encontrar pessoas. Onde tinha gente, ele queria estar para pregar o evangelho. Ele procura uma sinagoga, não tem sinagoga. Bom, aí o que é que ele faz? Ele vai à beira do rio Gângetes para orar. E ali ele encontra Lídia, essa vendedora de púrpura. E é a primeira pessoa ali da igreja de Filipos. Quando a gente fala igreja, irmãos, a gente tem uma impressão daquilo que foi ocidentalizado. Igreja, prédio, tal, esquece tudo isso aí. Isso é tudo besteira. Igreja na cabeça de Paulo
na cabeça de Jesus, significa, na cabeça de Jesus é o seguinte: é o corpo místico de seguidores, são todos aqueles que entraram para a igreja de Jesus, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Para Jesus, isso é igreja. Se você ler Colossenses, que nós vamos estudar Colossenses depois, você vai perceber que a Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, tá? Então a igreja é o reino de Deus. Ele nos trouxe para a igreja, para o reino do Filho do seu amor. Então isso aí é a igreja. Isso na cabeça de Jesus. Na cabeça de Paulo, além desse conceito que Jesus tem, na cabeça de Paulo, a igreja era, por exemplo, uma casa onde os cristãos se reuniam. Então, por exemplo, Paulo chegou lá, Lídia convidou ele para ir para a casa dela. Ele vai para a casa de Lídia, aí ele se hospeda juntamente com seus amigos ali, e ali já está uma igreja, a reunião de pessoas discutindo sobre Cristo, falando sobre a salvação, sabe? Era mais ou menos o que a gente faz aqui, e faz aí pela internet, falar de Cristo e falar da salvação. Não tinha esse negócio de departamentalização. Essa igreja que vocês conheceram, hoje, moderna, aqui no Brasil, que vem do tempo pós-reforma protestante, essa igreja departamentalizada, ela é da cabeça do Império Romano, entendeu? É da cabeça do Império Romano. Isso aí não tinha nada a ver com os cristãos, não tinha nada a ver com os judeus, não tinha nada disso aí. Só que o romano, ele é muito bom nesse negócio departamentalizado. Então, departamento tal, departamento tal, departamento tal, departamento tal. É dessa maneira. Por isso que você conhece hoje no Ocidente a igreja dessa forma que a gente conhece, né? Então, departamento de missões, aí tem o departamento de jovens, aí tem o departamento disso, tem o departamento daquilo. Tudo isso daí é uma coisa que vem resultado da mistura com o Ocidente, com a visão romana, tá? Então, quando Paulo chega, né, ele encontra Lídia. Lídia era da cidade de Tiatira, onde nós temos uma igreja também, tá? Nós temos ali uma igreja que Jesus fala com a igreja de Tiatira lá no Apocalipse. E eles vão para a casa de Lídia. Muito bem, forma-se ali a igreja dos Filipenses. Vocês estão vendo que interessante? Nós estamos trabalhando com Atos dos Apóstolos, mas estamos falando da carta de Paulo aos Filipenses. Então você muitas vezes pega a carta de Paulo aos Filipenses. Se você não tem uma instrução teológica, você não vai chegar nessas conclusões aqui. Você não vai chegar. Por que você não vai chegar? Porque essa relação, esse conversar de um livro com o outro, requer que a gente estude. E não é pouco, demanda tempo. Então o livro de Atos conversa com o livro de Filipenses, não é? Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Pastor Felipe. Pastor tem obrigação de saber disso aí. Então o livro de Atos conversa com o livro de Filipenses. E se você pegar no próprio livro de Atos, quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá, vamos voltar em Atos. Nós paramos no versículo 10, né? Agora vamos para o 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia. E estivemos alguns dias na cidade. E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia.
Irmãos, dá uma olhada aqui para você entender o agir de Deus. Como o agir de Deus não tem nada a ver com religião, que é uma coisa que eu sempre prego, mas parece que o pessoal, o Satanás, ele conseguiu criar incrustar a mente das pessoas de uma maneira que elas não conseguem enxergar a simplicidade do Evangelho. Essa mulher estava em Filipos. Filipos era uma cidade gentílica, certo? Não tinha nada a ver com Deus de Israel. Paulo está chegando lá, mas a Bíblia diz que essa mulher, ela era da cidade de Tiatira e ela servia a Deus. Como é que ela servia a Deus? Você percebeu? Ela ia para a beira do rio Ganges orar. Ela orava. E aquela oração dela foi atraindo outras pessoas, mas ela não tinha uma mentoria espiritual até Paulo chegar. Ela não tinha. Ela era ela e Deus. E ela ia lá orar. E quando Paulo chega, aí funda-se a igreja de Filipos. Que aí o pessoal fica, ao invés de estar orando na beira do rio, eles vão orar lá na casa dela. Entendeu? E aí, irmãos, vejam que coisa interessante, que aqui eu digo a questão da religião. Hoje as pessoas estão tão desviadas do foco de Jesus, porque a minha obrigação é levar você para Jesus, para o foco. Porque vai chegar um tempo que eu não vou mais conseguir pregar para vocês. Vai chegar um tempo que você vai ter que se virar, você e Jesus só. Então, se eu trouxer você para mim, além de eu estar tomando o lugar de Jesus, eu estou te prejudicando. Quem entendeu isso aí, levanta a mão. Amém? Eu estou te prejudicando. Então eu tenho que levar você para Jesus. Lídia servia a Jesus, ela conheceu a palavra, mas ela não era de igreja nenhuma. Mas ela deve ter ficado feliz quando outras pessoas começaram a se reunir com ela na casa dela. Aí o texto continua dizendo assim, que ela nos ouvia. Presta atenção agora. Ela servia a Deus, mas o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Ela não tinha nada de subsídio mais profundo. Ela servia a Deus. Você fala, poxa, mas como é que servia a Deus? Era gentílica. E como é que servia a Deus? Irmãos, coloca uma coisa na cabeça de vocês, e que eu já ensinei. Nós não podemos julgar o coração da pessoa com Deus. Isso não nos compete. Isso é coisa de religião. Ah, o irmão ali está desviado. Desviado do quê? Desviado do quê? Ou desviado de quem? Porque se você falar para mim que o cara está desviado de Jesus, você é obrigado a julgar o coração dele. Você é obrigado a julgar o coração dele. Agora, se você falar para mim que ele parou de ir na igreja por esse ou aquele motivo, na igreja não, porque na igreja ninguém para de ir, na igreja nós estamos, na igreja nós não vamos, na igreja nós estamos. Posso ouvir um amém? Amém. Nós estamos na igreja, nós não vamos à igreja, nós estamos nós não vamos a. Então, é um negócio muito complicado, é o caso de Lídia aqui, e ela estava atenta, e o Senhor abriu o coração dela, né? Versículo 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha só que interessante, irmãos. Essa mulher agora, pela pregação de Paulo, ela se sente compungida no coração a ser batizada. Não
não havia um espetáculo para o batismo dela. Não havia nada. Paulo simplesmente a batizou no nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos dos vossos pecados e serem batizados no nome de Jesus. Pronto, a mulher foi batizada. E aí ela leva Paulo e Silas e Lucas para a casa dela. E diz: Paulo, ela nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro, estou no 16 agora, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque eu vou fazer uma aplicação a grupos religiosos nos dias de hoje. Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Vou terminar de ler o relato, depois a gente vai pegar os trechos para entender. Dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, porque quem está relatando isso é Lucas, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Bom, vamos lá. Vocês estão acompanhando a história? Vocês estão acompanhando certinho? Estão vivendo junto comigo e Paulo, Silas e Lucas. Vocês estão juntos nessa mesma viagem. É isso que eu quero que vocês estejam juntos comigo. Quem não está aí, volta para cá. Agora, vamos para a oração. Vamos lá para a beira do rio, ver se a gente consegue mais algumas pessoas. Nisso aparece uma moça com espírito de adivinhação. Eu pergunto para vocês, quem prestou atenção no texto, levanta a mão. Essa moça estava falando mentira ou estava falando uma verdade? Levanta a mão quem acha que era mentira. Levanta a mão. Você leu o texto? Quem levanta a mão? Levanta a mão quem acha que era verdade. Levanta a mão quem acha que era verdade, que a moça com espírito de adivinhação estava falando. Vamos ver o que ela estava falando. Olha o texto dela lá, por favor. Não, volta. Lá em cima. Aí. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mentira ou verdade? Verdade. Verdade absoluta. É aqui que eu quero que você preste atenção e digo sobre a religião nos dias de hoje, para a gente poder entender que não precisa muito malabarismo para entender Cristo, pessoal. Essa mulher começou a seguir Paulo e Silas e Lucas. Olha, esses homens aí, eles são servos do Deus Altíssimo. O Paulo ficou perturbado com aquilo. Paulo falou: isso aí só pode ser um espírito mau. Mas peraí, espírito mau falando a verdade? Parece contraditório, não parece? É aqui que eu quero que vocês entendam uma coisa que eu sempre prego sobre as distrações no Evangelho. O que essa mulher estava fazendo, através do espírito que estava nela, era simplesmente distrair o povo da pregação do apóstolo Paulo. Porque você imagina, eu estou pregando aqui, aí dali a pouco entra uma mulher aí e começa: olha, esse homem aí está pregando a verdade para vocês, e eu estou tentando pregar e não consigo. Olha, esse homem aí está pregando a verdade para vocês, e eu estou tentando pregar e não consigo. E, ou seja, quem é o prejudicado nisso? São vocês. Ele não vai conseguir ouvir a mensagem do Evangelho. Então esse espírito, ele estava tentando prejudicar a mensagem do Evangelho. E é aqui que eu digo, hoje muitas igrejas, irmãos, parece que não, mas trabalham com distrações. Para quê? Para você não conseguir
firmar o cerne no Evangelho. Você até pensa que está seguindo o Evangelho, mas você não está. Você pensa, não estou seguindo o Evangelho. Não está. Você está baseado nas distrações. Você está baseado no acampamento de carnaval. Tem um monte, né? Você está baseado naquele encontro de casais, que tem lá 1000 pessoas, 1500 pessoas. Você está baseado na farra evangélica. E depois que você termina aquilo ali, você simplesmente fala, pô, e aí? Tá bom, né? Como dizia o Tiririca, qual é? Qual foi? Por que tu está nessa? Você nem sabe o que você está fazendo naquele meio. Diferente de pessoas que param para ouvir o Evangelho de verdade. Sabe, gente? Então, isso aqui é muito importante, até porque tem pessoas que já me perguntaram, ué, mas a pessoa não disse uma verdade? A pessoa não disse uma verdade? Não está condizente com o Evangelho isso que ela falou? Sim, está. Mas nem sempre porque é verdade, nós devemos olhar e acreditar como um testemunho. Por quê? Varão, dá um café para mim, senhor. Por quê, irmãos? Isso aqui se trata de crescimento espiritual. Presta atenção para elevar o seu conhecimento. Presta atenção para elevar o seu conhecimento. Depois, se você puder, varão, me presta, se você puder, claro, né? Porque celular é uma coisa que não se presta. Você pode abrir o seu celular e trazer para mim aqui acompanhar o pessoal que está vendo, que depois eu vou dar um salve para o pessoal. E não é um salve geral, é um salve só para quem está assistindo. Então, pessoal, olha só que coisa interessante. Nem sempre aquilo que nós estamos vendo e ouvindo nas igrejas, principalmente igrejas voltadas um pouco mais para a mídia, ou igrejas maiores que tentam promover, é exatamente aquilo que nós acreditamos. É por isso que o apóstolo João, obrigado, Deus abençoe. É por isso que o apóstolo João falou assim, irmãos, não acreditem em todo espírito, mas provai o espírito para ver se se origina de Deus. Como é que a gente prova o espírito? É baseado na palavra de Deus. Certo? Então essa moça, ela estava com o espírito de adivinhação, e ela dava grandes lucros aos seus senhores. O que é que nós notamos hoje, irmãos? O que a gente percebe hoje? Nós percebemos hoje que, infelizmente, conforme eu vou pregar em Filipenses, alguns estão pregando a Cristo achando que a devoção piedosa é motivo de lucro. Infelizmente, isso acontece hoje demais. As pessoas se preocupam em pregar a Cristo porque elas vão ganhar dinheiro com isso. Vocês vão escutar sobre isso melhor a semana que vem, quando eu entrar no livro de Filipenses. Aí, o que acontece? Investe-se normalmente em situações, parece que não, mas eu vou dizer para vocês, situações simuladas na igreja, situações simuladas, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa, e até às vezes combinada com o pastor, às vezes o pastor está pregando, ou chama alguém para aceitar Jesus, e aí logo começa ali um movimento, tal, tudo combinado. Para quê? Para poder dar uma emoção. Sem emoção não vai. E aí as pessoas começam a acreditar, falam, oxa vida, irmãos, olha, por isso que eu digo para vocês, eu conheço os meandros, conheço os becos desse negócio que os caras chamam de evangelho. E eu prego para vocês com a maior sinceridade do coração, porque se eu quisesse enganar vocês, eu enganava. Porque bagagem para isso eu tenho muita. Bagagem eu tenho bastante. Mas o que eu prego você pode comparar aí com a Bíblia, você vai ver que é a simplicidade do evangelho. Então,
Muitas vezes, aquelas grandes cruzadas, ou até hoje na televisão, né? E aí, como é que foi? Tudo bem? Ah, tudo bem. Ficou rico? Fiquei. Ah, não, você vê. Ah, então agora o homem agora sarou, né? Sarou então? Aí você fica olhando e fala assim, puxa vida, aí você continua assistindo. Aquilo vai render um bom testemunho. Os testemunhos são muito bons para pedir dinheiro, seja online ou sejam presenciais. O pastor coloca lá um testemunho, por quê? Pô, se Deus abençoou a vida desse daí, Deus vai abençoar a minha também. Eu vou ser abençoado. Então eu tenho que ser fiel nos dízimos, tenho que ser fiel nisso, fiel naquilo, aí eu vou ser abençoado. A pessoa começa inconscientemente barganhar com Deus. Então esse espírito, irmãos, não serve para nós, não serve para quem quer seguir Jesus. É melhor você seguir Jesus em casa, acompanhando as nossas pregações, do que você entrar por esse barco furado aí. Ela dava muito lucro para os seus senhores, e a religião também dá muito lucro hoje. Mas aí o que aconteceu, conforme você viu? Paulo, ele expulsou o demônio. O Paulo era terrível. Aconteceu isso com ele aqui, aconteceu isso com ele em Éfeso, lá com Ártemis dos Efésios. Ele corta o lucro dos caras que estão tentando ganhar dinheiro com a religião. Aí, o pessoal que perdeu o dinheiro, o que acontece? Eles foram processar o Paulo. Oh, vamos reclamar na justiça. Afinal de contas, a gente estava ganhando dinheiro com a moça estava dando dinheiro para a gente. Vamos processar na justiça esse cara aí. Aí olha só o que acontece, para você ver, irmãos, que a justiça de Deus é a melhor justiça que tem. É a melhor justiça que tem. E não importa quais sejam os ataques que você tenha, sabe? Não importa o quanto te atacam se você pregar o Evangelho. Você pode ter certeza que a justiça divina sempre vai prevalecer, tá? Seja na pregação do Evangelho, seja no seu caso pessoal. Irmãos, o nosso maior erro, a nossa maior ilusão é achar que a justiça dos homens, eu posso falar isso para vocês como estudante de direito, é achar que a justiça dos homens, ela vai fazer o finalmente. Esquece. Ela vai dar um veredito, talvez aqui, que até pareça contrário contra você. Só que tem uma coisa, irmãos, da justiça dos homens eu não tenho medo, mas a justiça divina, para quem age com maldade, ela realmente vai alcançar. Não importa se o cara ganhou na justiça aqui ou não, sabe? Isso é muito importante. Então ele agora é atacado pelos magistrados. Eu quero agradecer. Nesse momento nós temos 64 irmãos assistindo, e ao final eu gostaria de mandar um abraço para todos vocês que estão aí deixando o seu like ou passando por aqui com a gente. E aí, pessoal, olha só, versículo 20. E apresentando-se aos magistrados, disseram estes. Bom, aqui Paulo está onde mesmo? Vamos ver se a igreja está me acompanhando. Qual é a cidade que Paulo está? Filipos, exatamente, veja. Nós não estamos lendo aos Filipenses, eu estou te ensinando a introdução aos Filipenses. Aqui você está compreendendo o que nós vamos falar semana que vem. Aí você vai ver as aplicações, vai ficar mais fácil. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Irmãos, olha só que ataque, né? Isso chama-se o ataque ad hominem. Você não ataca o problema, você ataca a pessoa. Isso é muito comum hoje, nesse tempo de tecnologia e de internet que nós temos. As pessoas atacam você, mas não atacam o verdadeiro problema. Isso é muito comum. E pessoas públicas como eu têm que saber lidar com isso. Tem que saber lidar. No passado eu até já perdi a cabeça. Hoje eu não perco mais. Hoje eu dou risada. Eu achei interessante que os ataques às vezes, eles são tão grandes. Eu recebi um e-mail essa semana. Dizendo que eu fiz plágio de um material do meu livro
Testemunhas de Jeová, proclamadores de um falso evangelho, dizendo que eu plagiei a página. Aí o cara me ameaçou, eu vou mandar para o escritor, não sei mais o que, não sei mais o que. Aí eu fui analisar, falei, caramba, estou entendendo isso aqui, né? Porque, em primeiro lugar, o evangelho, irmão, não tem como você plagiar, porque tudo que está escrito, está escrito. E ninguém cria nada, ninguém cria nada. Você normalmente pegou de um outro professor que falou, o professor já pegou de outro que falou, sabe? Então, assim, não tem dono o conteúdo. Em primeira mão é isso. Mas, como existe um site, aliás, um site muito bom, que eu recomendo para vocês, chamado Estilo Adoração, é um site que eu leio, pesquiso e gosto dele. Então, tinha uma matéria do nosso irmão Daniel Conegero lá, que é um teólogo também, e eu abordo essa matéria no capítulo 3 do nosso livro, Conhecendo as Testemunhas de Jeová. E por algum motivo, eu esqueci de fazer a citação. Tanto é que se você pegar o meu livro, O Tempo do Fim, você pode procurar lá nas citações que tem lá, Estilo Adoração, do Daniel Conegero. Porque eu não tenho por que plagiar nem roubar o material. Graças a Deus eu tenho suficiência para pensar, e é por isso que eu sou doutor em teologia. E provavelmente na hora de... Porque escrever não é fácil não, irmãos. Você escreveu um livro, eu já escrevi mais de 6. Tem livros meus que vocês nem conhecem, é vendido aí nas editoras e eu não ganho um centavo. Você escreveu um livro e você cruzar depois a bibliografia com que você escreveu, não é muito fácil não, dá trabalho. Então o que eu normalmente vou fazendo? Eu vou escrevendo. Se eu consulto algum site, eu vou lá e eu ponho uma página, bibliografia, coloco aquele númerozinho lá e coloco na página, tal referência. Só que o livro Testemunha de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, ele é todo com QR Code. Ele é todo com QR Code. E provavelmente na hora de compilar, o irmão não colocou o QR Code, porque ele estava se concentrando mais nas matérias da organização. Aí o cara me mandou um e-mail, olha, você vai ter que responder na justiça. O material nem dele é. O material nem dele é. Você vai ter que responder na justiça, não sei o que, porque você plagiou o material da minha... Eu fico pensando, falei, gente, como é que tem gente com tempo de ficar falando tanta besteira? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando você começa a tirar o lucro dos religiosos, e o meu trabalho faz isso, eu não tenho dúvida, eu trabalho com coisa pesada aí nos bastidores, religiosamente falando. Irmão Álvaro sabe disso, e muitos que estão aqui me acompanhando sabem disso. Então existe, irmão, uma carga de ataque muito grande, e eu peço à igreja que ore por mim nesse aspecto. Existe uma carga de ataque muito grande. Então eles fizeram isso, vamos processar o Paulo. E eu disse que é um ataque ad hominem, né? É um ataque que ataca a pessoa, não ataca a causa, não ataca o problema. Então eles dizem: perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito. Não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Ei, olha para mim. Nós estamos assistindo essa cena. Nós estamos assistindo essa cena. Você tem que colocar isso aí na sua mente. Olha aqui. Eu estou lá junto com Paulo. Eu estou junto com Paulo, estou junto com Lucas e estou junto com Silas. A multidão se levantou unida contra nós, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, cataram meu paletó rasgado e mandaram dar uma surra em mim, Paulo e Silas. Se você estivesse lá, vendo isso, como é que você me encararia? Ah, tá vendo? O pastor, ó, foi acusado, foi julgado, apanhou, e para piorar ainda vai preso. Vocês estão compreendendo? Aí, olha só, mandaram açoitados com vara.
E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha só, eram pessoas perigosas, eram pessoas que mereciam todo aquele tratamento. Por quê? Mexeram com poderosos, mexeram com poderosos, tiraram dinheiro de empresas poderosas. Então agora parece que o julgamento deles é favorável. É verdade. Ué, qual seria a nossa pergunta, irmãos? Vocês estão comigo, com Paulo, com Silas e com Lucas. Lucas está de olho só escrevendo. Ó, o ancião, o Paulo e o Silas. Aí você ia lá no Facebook, publicava: pastor, apóstolo e companheiro do apóstolo são presos por falso exorcismo. Parou para pensar nisso? Imagina como isso aí ia correr nas redes sociais hoje. Você consegue ter dimensão disso? O que eu estou tentando mostrar para vocês? Irmãos, que acusações que até podem parecer verdadeiras, elas existem. Mas nós devemos tomar cuidado com uma coisa. Nós temos que saber com quem nós andamos. Nós temos que saber em quem nós confiamos, que nos pregaram a palavra de Deus. Quem aqui teve problema na vida desde que eu comecei a lhe pregar a palavra de Deus? Levanta a mão. Quem aqui melhorou a vida desde que começou a me ouvir com a palavra de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. Por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17 nos diz: ouçam os vossos pastores, aqueles que vos ensinaram a palavra de Deus. Ouçam aqueles que vos ensinaram. Às vezes a pessoa dá um passinho no evangelho, ele fala: o que o pastor prega aqui na igreja já não é mais suficiente, eu quero algo mais profundo. Aí o pastor Roberto Carlos Cruvinel dizia assim: é tão profundo que cheira a enxofre. Quer dizer, tão perto do inferno que está, né? E aí, irmãos, a gente tem que aprender a ouvir, entender que a suficiência de Cristo está ótimo para nós. Eu não estou dizendo que você deve ficar ignorante intelectualmente, porque, irmãos, olha, se tem uma coisa que eu faço, é passar para vocês o que eu estudei. Eu passo sem medo nenhum. Sabe, e se assim, qualquer tempo você fala assim: ancião, baseado em todas as suas pregações, você me certifica como teólogo? Eu falo: certifica. Porque o que eu dou aqui é um verdadeiro curso de teologia também. Eu falo: eu certifico. Eu vou te dar 100 perguntas para você acertar no mínimo 50. Aí eu demito o certificado de teólogo. Você entendeu? Porque tudo que eu aprendi eu ensino para vocês. Bom, aí vamos lá. Vocês compreenderam, irmãos, a história? Compreenderam? Ótimo. E havendo dado-lhes muitas ações, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse bem. Agora, olha como é que Deus trabalha. Isso que eu quero que você veja. Porque às vezes você acha que a situação que está sendo prejuízo para você, ela resulta em maior bem para o evangelho, como nós vamos aprender na carta aos Filipenses a semana que vem. Então o texto continua assim: o qual, o 24, né, agora? O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aqui tem um detalhe super interessante, irmãos, para a gente entender. Eles não foram simplesmente lançados no cárcere, eles foram lançados no cárcere interior. Sabe o que isso significa? De acordo com as prisões romanas, esse cárcere interior era um cárcere que ficava abaixo dos outros. Então normalmente era desagradável, porque caíam dejetos dos prisioneiros que estavam no cárcere de cima. Então eles lançaram, e onde não dava o cara fugir, o cara está no segundo andar, vai para baixo,
comparação. Então Paulo e Silas foram lançados ali. Então olhe só, acusados, julgados, tiveram o nome deles exposto na cidade inteira, por conta que eles tiraram aquele grupo do cidadão, e agora estão presos, sendo humilhados. Você consegue imaginar essa cena? Essa é a cena que o nosso irmão Paulo e o nosso irmão Silas estão nesse momento. Agora olha a atitude deles, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Ao invés de reclamar da sorte, irmão, poxa vida, ô Silas, você vê, a gente está certo, rapaz, a gente está pregando Jesus, a gente está pregando Jesus, a gente está fazendo, está acontecendo, a obra estava dando certo. Poxa, nós não devíamos ter vindo para cá, porque você vê agora aquele negócio lá, aquele sonho, será que foi de Deus mesmo? Paulo podia até começar a se questionar, mas não. Paulo sabia, irmãos, Paulo sabia muito bem do propósito de Deus de levar ele para pregar o Evangelho. Então o que é que ele faz? Ele agora, junto com Silas, começa a cantar hinos na cadeia e começa a orar. Já pensou? Que cena maravilhosa! Eles cantando e louvando a Deus, presos, depois de ter apanhado. Quando Paulo fala que 3 vezes foi espancado com vara, recebeu dos judeus 40 golpes menos um, uma dessas situações aqui. Por quê? Porque ele sabe que o testemunho dele era verdadeiro. E aí, eles estavam cantando. Tinha motivo para cantar? Não. O motivo era de preocupação, ué. Eu vou ter que arrumar um advogado. Agora. O Lucas ficou lá fora. Vamos ver se o Lucas se mexe. Porque o Lucas estava fora. Nós fundamos igreja, nós estamos na 3ª viagem. Vamos ver se o Lucas arruma um advogado para nós. Aí, irmão, eu quero dizer para você que quando a coisa parecia apertada na sua vida, eu não estou fazendo L não, hein? Senão o irmão lá vai dizer, ele está fazendo L disfarçado. Não estou não, irmão. Pelo amor de Deus, hein? Quando a coisa parecer apertada na sua vida, você tem, presta atenção nessa frase aqui e dê um amém bem alto glorificando a Deus. Você tem um advogado fiel. Amém. Pode ter certeza. Quando ficar apertado, irmão, quando você chegar nos calabouços interiores, você fala assim: eu vou orar e vou cantar um hino a Deus. Seu advogado se manifesta. Olha o que aconteceu. De repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. O Paulo era um líder nato. Provavelmente os presos aproveitaram e falaram: vamos fugir logo. Paulo falou: não, gente, calma, tem propósito nisso aqui. Tem propósito aqui, vamos ficar aqui, calma. E olha só, irmão, o propósito de Deus. 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Essa pergunta é interessantíssima, porque aqui nós temos duas explicações, duas vertentes que são possíveis. A primeira é um soldado romano, um carcereiro romano, que não vigiasse os presos, ele era tratado vergonhosamente pelo império. Então, quando ele fala em salvar-se, essa é uma vertente. E a segunda, que Paulo aproveita para a segunda. Paulo está sempre prestando atenção no Evangelho. Senhor, como é que eu faço para me salvar?
Peraí, esse camarada ele não está entendendo nada de salvação. Então Paulo fala assim para ele, Paulo pega a segunda, porque Paulo pega a salvação no sentido soteriológico, no sentido de salvação eterna. Aí Paulo prega e diz assim, e eles disseram, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele pregava uma palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, olha só, toda aquela reviravolta, o processo, a surra, a condenação, no que deu. Porque, irmão, Deus, ele é o seguinte, eu já ensinei para vocês que nós fomos predestinados à salvação, isso eu não tenho dúvida. Só que é o seguinte, o irmão que é predestinado à salvação, ele precisa despertar. Nós não sabemos onde ele está, é por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Ele tem que despertar. E aí, vejam só, tinham vários presos, mas o objetivo de Deus era despertar quem? O carcereiro e a sua casa. Esse era o objetivo de Deus, despertar o carcereiro e a sua casa. Então eles foram para casa ainda de noite. Ele jogou um salmoura no Paulo e no Silas por conta dos vergões. Tomaram um banho. Depois Paulo batizou ele e os da casa dele, ali mesmo, naquele local. 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Não, presta atenção para você entender o relato. Eles saíram da cadeia de noite. Provavelmente aqueles outros presos que lá estavam entenderam aquilo que Paulo falou. Foi fechado novamente os grilhões. Só que Paulo e Silas foram para a casa do carcereiro. Foram tratados vergões. Batizou a família do carcereiro. E depois, vejam que os magistrados mandam soltá-los. O que por inferência nós entendemos, que Paulo, ele não passou por cima da justiça humana. Eles voltaram para a cadeia, mas o propósito estava cumprido. A família do carcereiro está salva. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês percebem como são detalhes interessantes que a gente não pega no texto quando a gente lê corrido? Então agora, os magistrados chamam o carcereiro, eles não estão sabendo de nada disso aí. E outra coisa que você entende no texto é que esse terremoto foi local, foi só na cadeia. Esse terremoto não saiu para fora, senão os magistrados saberiam. Nós tivemos um terremoto agora, próximo à mesma região, na Turquia, até onde a última estimativa que eu tive, já foram 41.000 pessoas que haviam morrido. Então olha a magnitude do terremoto. E a Bíblia diz que foi um grande terremoto. Então foi um terremoto local. Então os próprios magistrados talvez não soubessem desse terremoto. E aí o carcereiro foi lá, anunciou a Paulo dizendo essas palavras: os magistrados mandaram que eu soltasse agora, pois saí e ir de paz. Tipo assim, irmão Paulo, tá tudo certo agora na sua vida, viu? Aí Paulo falou assim, mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, ou seja, fizeram a gente passar vergonha. Nós não éramos condenados, nós não tínhamos praticado mal nenhum. Somos cidadãos romanos ou homens romanos, porque Paulo tinha cidadania romana, e isso daí foi uma espécie de julgamento que eles fizeram tudo precipitado. Então eles infringiram algumas leis. Somos cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, prenderam a gente sem a gente fazer nada, e agora querem nos lançar fora? Não, não será assim. Venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Então vamos lá. Então, qual era a história? Os magistrados falaram assim: vamos dispensar o Paulo aí, vamos dispensar o Silas, vamos mandar eles embora. O carcereiro vai lá e fala para o Paulo e para o Silas que eles estão dispensados, está tudo bem. Aí o Paulo fala assim: o quê? Vocês nos açoitaram publicamente, fizeram a gente passar vergonha no meio do povo.
Nós não tínhamos sido condenados, quer dizer, não teve um julgamento do jeito que deveria ter tido. Nós somos cidadãos romanos, né? Então nós temos um privilégio de cidadania romana. Vocês nos lançaram na prisão, quer dizer, fomos presos sem ser condenados, e agora encobertamente nos lançam fora. Agora, quer dizer, escondido, vocês agora estão tentando tirar a gente daqui? Não, não vai ser assim não. Eles mesmos que venham e nos tirem daqui. 38. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, porque o cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, às vezes ele não podia nem ser açoitado, né? E vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo-os, os irmãos se confortaram e depois partiram. Então essa aqui é a passagem de Paulo pela cidade de Filipos. Qual é a lição prática? Irmão, mesmo que você esteja passando dificuldades, mesmo que você esteja sendo acusado, mesmo que você esteja sendo atacado, mesmo que você seja mal compreendido, você tem um advogado capaz de abalar os alicerces localmente da terra por tua causa. Em nome de Jesus. Eu agradeço aos irmãos